Realismo. O realismo foi um movimento literário que surgiu na Europa no final do século XIX, em um contexto de mudanças sociais e políticas. A Revolução Industrial havia transformado a sociedade, e os escritores passaram a buscar uma nova forma de representar a realidade. Ao contrário do romantismo, que valorizava a subjetividade e a emoção, o realismo buscava a objetividade e a representação fiel da realidade. No Brasil, o realismo surgiu em um momento de transição entre a escravidão e a república como uma reação ao romantismo, que exaltava o sentimento e a imaginação. O país havia passado por uma série de transformações sociais e políticas, e os escritores brasileiros passaram a retratar de forma crua e realista a realidade do país. O movimento realista trouxe a busca pela representação fiel da realidade, sem idealizações ou exageros. As obras eram marcadas pela objetividade, pela observação detalhada e pelo uso de técnicas literárias que enfatizavam a verossimilhança. Entre as principais características do realismo brasileiro, destacam-se a objetividade, a análise crítica da sociedade e a representação fiel dos costumes e da realidade do país. Uma das principais características do realismo brasileiro é a representação da vida cotidiana e dos costumes da época. Isso é evidente, por exemplo, em O Cortiço, de Aloísio Azevedo, que retrata a vida dos moradores de uma habitação coletiva no Rio de Janeiro do século XIX. A obra apresenta personagens que representam as diferentes classes sociais, mostrando seus conflitos e dificuldades. Outra característica importante do realismo brasileiro é a crítica social. Os autores realistas eram críticos da sociedade em que viviam, e suas obras apresentavam denúncias de problemas como a desigualdade social, a corrupção e a exploração do trabalho. Um exemplo disso é Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, que apresenta a vida de um anti-herói, Leonardo, que vive à margem da sociedade e se envolve em diversas trapaças. A objetividade e o uso de técnicas literárias que enfatizavam a verossimilhança também foram características marcantes do realismo brasileiro. Os autores procuravam escrever de forma direta e clara, utilizando descrições precisas e detalhadas para dar uma ideia concreta da realidade. Um exemplo é O Mulato, de Aloísio Azevedo, que descreve com riqueza de detalhes a cidade de São Luís do Maranhão e seus costumes. Além disso, o realismo brasileiro também se preocupou em retratar o homem em sua dimensão psicológica. As obras realistas apresentam personagens complexos, com personalidades marcantes e motivações internas bem definidas. Dom Casmurro, de Machado de Assis, é um exemplo disso, já que apresenta uma narrativa subjetiva que questiona a veracidade dos fatos apresentados. Machado de Assis é um dos principais expoentes do realismo brasileiro. Em suas obras, como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, ele retrata de forma irônica e sarcástica a sociedade da época. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, ele usa a figura de um defunto para satirizar a elite brasileira. Já em Dom Casmurro, ele retrata a história de um triângulo amoroso de forma subjetiva, deixando o leitor em dúvida sobre a veracidade dos fatos. Aloísio Azevedo é outro grande nome do realismo brasileiro. Em O Cortiço, ele retrata a vida dos moradores de um cortiço no Rio de Janeiro, evidenciando as desigualdades sociais e os problemas urbanos da cidade. O Mulato, também de Aloísio Azevedo, é uma obra que se destaca no período, por trazer à tona a questão racial em um contexto de escravidão recém-abolida. Outra obra importante do realismo no Brasil é Quincas Borba, também de Machado de Assis. Nesse romance, Machado retrata a história de Rubião, um ingênuo interiorano que herda uma fortuna de um filósofo decadente, Quincas Borba. A obra é uma crítica à filosofia positivista, que valorizava a razão em detrimento da emoção e da subjetividade. O realismo brasileiro teve uma grande influência nos vestibulares nacionais, principalmente por sua importância histórica e pela riqueza de suas obras. Com frequência, os exames cobram questões sobre os autores e as obras desse movimento literário, exigindo dos estudantes um conhecimento aprofundado sobre o contexto histórico e social em que essas obras foram escritas. Em resumo, o realismo foi um movimento literário que teve como principal característica a busca pela representação objetiva e realista da sociedade e dos costumes da época. No Brasil, esse movimento teve grande importância na formação da identidade literária do país. O movimento foi responsável por uma renovação na literatura,
e muitas das obras produzidas na época são consideradas até hoje como marcos da literatura brasileira.